Trabalhar em território francês, será que vale a pena? No vídeo de hoje eu vim te contar um pouquinho da experiência que eu tive em território francês, a transição que eu estou passando no momento e também do que eu aprendi durante esse 1 ano e meio por aqui. Depois da vinheta. Salut mes amis, ça va? Eu me chamo Miriam Gelschlesser, moro em território francês há 1 ano e meio com a minha família. Sou brasileira, não tenho cidadania europeia, mas estou por aqui por reagrupamento familiar. Isso porque o meu esposo tem cidadania europeia. Pois bem, nesse vídeo eu vim assim no ambiente natureba. Estou bem à vontade também e não preparei roteiro porque eu quero que você se sinta aqui na França comigo e vamos bater um papo de igual para vocês entenderem como funciona por aqui. Primeira pergunta aqui do vídeo que eu recebo bastante. Miriam, vale a pena trabalhar em território francês? O que você vivenciou durante esse 1 ano e meio? Você voltaria, né, se você tivesse escolha? Então, uma pergunta bem difícil de responder. Nesse vídeo eu vou responder com base na minha vivência, né, nas minhas expectativas, mas de novo depende muito de expectativa para expectativa. Talvez o que eu procuro não é o que você procura, mas enfim, esse vídeo é para isso, para compartilhar um pouquinho da minha visão, né, da experiência que eu tive por aqui. A primeira coisa que vocês precisam entender é que a França é um país socialista. O lema Fraternité, Égalité e Liberté não é à toa. Isso se aplica no dia a dia dos franceses. O lema deles, né, o entender deles é que todos devem ter acesso à cultura, enfim, ao conhecimento, à educação, enfim, de forma igualitária. Então, o que acontece? Aqui na França a gente não vê essa diferença social gritante que tem no Brasil, por exemplo, né? Apesar de que existem algumas cidades assim que a gente vê um pouco mais de pobreza, não tem uma forma mais delicada de dizer, né, uma renda inferior, mas de forma geral, gente, você não vê aquelas casas gigantescas, enormes e tal, e do lado um barraco, porque o camaradinha não tem condições, né, de ter uma casa digna. Então aqui não acontece isso, então aí vem a questão da expectativa que eu comentei com vocês, né. Se você procura um país que você vai ter uma qualidade de vida, se você procura um lugar que você vai ter condições de dar uma morada bacana para sua família, de ter acesso à cultura, à história, de uma forma muito simples, gente. Muitos dos pontos turísticos históricos franceses vocês não pagarão para ter acesso, vocês não pagam para entrar. E quando paga é um valor bem razoável, né? É um valor simbólico. Então tem lugares aí que você vai pagar 6 euros, 5 euros, 10 euros, depende, né, do que é. Claro, né, se você for para cidades turísticas, Paris, Nice, enfim, outras cidades, né, que vivem basicamente do turismo, que o turismo é muito forte, não só vive disso, mas o turismo é muito forte, com certeza você vai pagar mais, né? É aquela coisa, isso em qualquer lugar do mundo, né? Se você quer ter assim um up, né, na sua qualidade de vida, na sua forma de viver, enfim, você vai pagar por isso. Então aqui não é diferente. Mas de forma geral no país não tem essa diferença financeira gritante. Tá, mas para isso acontecer tem que ter outros acontecimentos por trás, né? Então o que acontece? Como é que um país desse porte consegue manter ou tentar manter na medida do possível essa égalité financeira? Aqui quanto mais você ganha, mais você paga de imposto. Então os patrões, né, os magnatas, pagam muito mais de imposto do que uma família de renda ali, o SMIC francês, que seria uma base aí de 1.300 limpo por mês. Até já gravei sobre isso, vou deixar aqui embaixo, ó, na descrição, o vídeo falando sobre isso, né, se você quer receber em euro, quanto que seria isso por mês. E lá eu mostrei a minha folha de pagamento e expliquei todos os impostos e quanto que eu pago de imposto por mês. Então, é dessa forma que eles mantêm a égalité. Quanto mais rico, mais imposto paga. Usando o Brasil como referência, eu sei que tem pessoas aqui de outras nacionalidades, tem pessoal de Portugal me acompanhando, até da Irlanda tem gente chegando aí, bem bacana. No Brasil, por exemplo, né, você vai ao mercado, tem imposto em cima de... Não que aqui não tenha, mas o mercado é um exemplo bem claro, né, para vocês entenderem.
que o imposto está ali, gente, chegando a 40%, 50%, depende muito do produto. Se ele for importado, então aí lascou, né? Mas todos pagam por isso. Se você quer comprar aquilo ali, você vai ter que pagar, né? Então, um pote de Nutella, gente, a última vez que eu vi no Brasil, o quê? Tava R$10 um pote de Nutella, né? Se vocês estão no Brasil, deixa aqui nos comentários quanto que tá custando um Nutella, né? Quanto é que tá custando uma caixa de bombons? Usando só como besteirinha assim, né? Mas pra ficar mais claro. A carne, então, nem se fala. E aqui, gente, você compra um pote de Nutella por 2, 3 euros, entende? Então, eles colocam o imposto ali e você não tem opção, você é obrigado a pagar, né? Claro que você não é obrigado a comer Nutella, né? Mas só para usar como referência. Então, a carne, nem que você compra o frango o mês inteiro, mas você precisa adquirir um mínimo, né, de carne para conseguir manter uma vida aí, um sistema regular. Pois bem, e combustível é outro exemplo, né? Combustível no Brasil, meu Deus do céu, eu lembro em 2020, 2021, não sei, não me lembro bem ao certo, mas o combustível chegou ali a 8 e pouco litros da gasolina, né? O que aqui hoje nós estamos pagando 1,60 o litro do diesel. A gasolina é um pouquinho mais, se eu não me engano, mas não chega a 2 euros, gente. É 1,80, 1,90, eu acho, mais ou menos isso. Não quero mentir, mas basicamente é isso. Você não vê, né, essa dedução de imposto tão alto. De novo, quanto a pessoa é mais rica, quanto mais a pessoa vai pagar imposto, isso já é dedutível, né, dos impostos da empresa, da folha de pagamento e coisas do tipo. Então é dessa forma que eles conseguem manter uma égalité financeira. Você vai ter acesso tranquilo, você ganhando o SMIC francês, 1.300 por mês, você terá acesso sim a uma boa alimentação para sua família. Dependendo da região da França, você consegue um aluguel bem razoável, né? De novo, se você for morar em Paris, você vai pagar aí 800 euros no estúdio. O que hoje nós estamos pagando 700 euros numa casa gigante, ainda não gravei ela, né? Eu tenho um vídeo aqui sobre o apartamento, né, anterior que nós moramos, vou deixar aqui embaixo também, caso você não tenha assistido, já dá para ter uma noção. Mas hoje a gente mora numa casa bem maior, com 3 quartos, sala, cozinha, enfim, e pago 700, né? Pagamos 700 euros por mês. Então a gente mora bem, a gente come bem e beleza, até aí tudo bem. Mas qual seria o ponto negativo de trabalhar em território francês? Pois bem, como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, o lado ruim, se é que pode-se dizer por isso, de novo vai depender de ponto de vista, talvez eu enxergue dessa forma, você não vai enxergar de outra forma. Mas aqui acontece, na França, gente, eu não vejo expectativas futuras, né? O brasileiro, né, usando como referência porque eu sou brasileira, o brasileiro tem muito essa questão de trabalho como uma realização pessoal. Ele se realiza através do trabalho. Então, muitas vezes você entra numa empresa, num cargo inferior, porque você está entrando sem experiência e tudo mais, você trabalha um tempo ali, você já está de olho quais são as possibilidades, né, que existem dentro dessa empresa. Ah, para o cargo X eu vou ganhar um pouco mais, eu preciso fazer tal curso, então vamos providenciar isso. Né? Qual é o plano de carreira aqui dentro, né? Quanto tempo a gente ganha aumento? Então são coisas que o brasileiro tende a especular naturalmente. Então aqui eu não vejo isso, eu não vejo plano de carreira dentro das empresas, não que não aconteça, gente, mas de forma geral, assim, falando do povão, né? Você não vê isso. E questão de aumento, só se você ganha o SMIC francês mesmo, daí tem reajuste. Esse ano teve até agora 2 reajustes, se eu não me engano. Mas é natural acontecer 2 ou 3 reajustes aí por ano, mas em cima do SMIC. Então, se você ganhar o salário mínimo, você vai ganhar esse reajuste, senão, continua elas por elas. Então, é difícil a empresa te oferecer um plano de carreira a longo prazo, ou um aumento mesmo, né? Mesmo que você fique no mesmo cargo, mas, hoje eu entrei e eu não sei nada. Daqui a um ano eu vou saber bem mais, né? Questão de vivência, experiência mesmo. Então esse camarada que está 1 ano ganha a mesma coisa de quem começou sem experiência. Então é muito comum nas empresas você vivenciar isso, né? Não ter um plano de carreira, não ter um reajuste salarial. E isso acaba desmotivando. Para os franceses é o natural, eles estão acostumados, é comum para eles, né? Então, pra gente que já teve outras vivências, é um pouco frustrante, né? Porque você vai trabalhando, você vai ganhando experiência, você vai vivenciando aquilo, mas não vê além, né? Não tem o que crescer ali, não tem, enfim, não tem expectativas de futuro, como eu mencionei no início. Então, para mim, é um ponto negativo, mas vamos ver um lado positivo, né? Os franceses, agora usando como referência, né? Como é que eles não ficam desmotivados, né? Enfim, como é que eles não ficam frustrados com essa realidade?
O francês tem muito... outra coisa que eu esqueci de mencionar. Além de não ter esse reajuste salarial e tudo mais que eu mencionei, é muito comum vários cargos ganharem o SMIC francês. Então a professorinha da creche ganha esse salário, o camarada que trabalha no caixa do mercado ganha esse salário, o camarada que trabalha na farmácia ganha esse salário, a pessoa que, sei lá, enfim, trabalhos gerais, braçais, geralmente é o mesmo salário. A não ser que você, por si, estude, faça um plano de carreira, mas não estou falando um plano de carreira assim para crescer dentro da empresa, Você se projete, eu quero fazer curso de engenharia porque eu quero trabalhar na área de engenheiro, engenharia. Ok, obviamente que você vai ganhar um pouco mais. Só que, o que acontece? Essas vagas também são muito disputadas, por bons funcionários, por bons candidatos, o que faz com que essas vagas sejam bem menores, bem... em número, em quantidade mesmo, seja bem menor. E os franceses, o que eles fazem, Quem opta por ficar em território francês, ele se realiza de que forma? Ele procura fazer o que ele gosta, Então, aqui não tem essa diferença que nem no Brasil, de você trabalhar num lugar mesmo que você não goste, mas você fica porque o salário é um pouquinho melhor. Se você for fazer o que você gosta, você vai ganhar menos. Então, a pessoa acaba trabalhando no que ela não gosta para ganhar um pouco mais e garantir, às vezes, uns benefícios, que em outro emprego talvez não teria. E essa questão eu perguntei, para os franceses, enfim, como é que acontece aqui, Qual é a expectativa deles com o trabalho? Enfim, qual é a meta? Então, foi o que eles me explicaram, Como não tem essa diferença gritante entre os salários, faz muito mais sentido você trabalhar numa coisa que você gosta, E uma coisa também que acontece, tanto com os franceses quanto para vocês, quando chegam em território francês, é que o próprio governo incentiva muito que você faça formações numa área que você goste. Primeiro, no primeiro momento, eles vão te sugerir para que você se especialize na sua área, Às vezes existe uma convalidação direta e às vezes não. Então, às vezes precisa ter algum curso adicional, enfim. Então, motorista, por exemplo. Então, existe a possibilidade de você vir trabalhar aqui como motorista, mas muitas vezes precisa fazer o curso, específico para trabalhar na área. E é onde eu falei já, Usei como exemplo, porque já tem vídeo aqui no canal sobre isso, para você fazer esse curso pelo Pôle Emploi, ou seja, você não vai pagar pela formação, Então aqui vem outro ponto positivo da França, que a França incentiva muito o estudo, isso em qualquer fase, qualquer fase etária, enfim, que você se encontra, desde muito jovem ou criança, até nós adultos que estamos procurando uma área, uma formação. Quando a gente chega num país, é natural a gente ficar perdido, a gente não sabe para onde ir. Eu mesmo está acontecendo isso. Estou em momento de transição aí, trabalhei por 10 meses numa rede de supermercado bem conhecida, E trabalhei um mês e um pouquinho agora numa indústria, mas eu sinto que não é isso que eu quero, mas também eu não sei o que eu quero. Trabalhei por muitos anos como instrutora de trânsito no Brasil, trabalhei como professora de português, mas aqui ainda não me encontrei, estou tentando me descobrir, o que também é bem natural acontecer quando você é imigrante, é tudo diferente, o país é diferente, o sistema é diferente, o idioma é diferente, então é natural você passar por essa transição. E outra forma de incentivo do governo que a gente vê é, por exemplo, o curso de medicina, que em alguns países é caríssimo para fazer, só filho de magnata que tem acesso. Aqui, além de fazer praticamente de graça, você pode receber para fazer o curso de medicina. Então, você pode ganhar ajuda de custo, do governo. E quando você começa ali a estagiar, que tem um nome específico, agora não lembro, mas durante o curso de medicina, no momento que você começa a fazer os plantões no hospital, você ganha um salário mínimo aí em torno de 7 mil euros. Tá, Miriam, mas você não falou que todo mundo ganha a mesma coisa? Sim. A maior parte dos trabalhos, assim, braçal e povão, é o SMIC francês, mas como eu comentei com vocês, engenharia, medicina, enfim, ganha um pouco mais, mas é uma vida, estudando. Você nunca vai poder parar de estudar.
Então é um investimento a longo prazo para você ganhar um pouquinho mais, e mesmo assim não é todo mundo que consegue, né? Vamos combinar que medicina não é para todos também. Mas, como eu comentei com vocês, né, dessa forma que os franceses se realizam, ou ele procura uma projeção futura de estudo, né, não que ele vai fazer uma carreira dentro de uma empresa, mas que ele procure, que ele opte, né, por profissões que pagam um pouco mais, ou que ele se realize de forma aí profissional. E a gente acaba tendo que se adaptar à realidade do país. Não adianta você querer remar contra a maré, né? O jeito, enfim, é aprender com eles. E para quem, né? Os próprios franceses, né? Para quem acredita que não é a saída, né? Muitos deles, dos próprios franceses, estudam, se formam aqui e vão morar em outro país. Então os franceses gostam muito do Canadá, Inglaterra, Luxemburgo, que está bem próximo, né? Então tem alguns países que os próprios franceses optam em estudar por aqui, porque os cursos são muito acessíveis financeiramente. Isso quando você não ganha ainda uma remuneração para estudar, mas vai procurar outro país que tenha, né, uma projeção de futuro, um plano de carreira, como eu comentei. Então, de novo, é uma questão de expectativa, gente, mas eu senti a necessidade de compartilhar com vocês, porque realmente tem muita gente que me pergunta, né, se vale a pena vir para cá, porque, querendo ou não, é um investimento alto você mudar de país. E eu só tenho a dizer assim, se você procura um lugar calmo, né, que você vai ter acesso à qualidade, a uma boa morada, já com o salário mínimo do país, você estará bem servido. Agora, se não é o que você quer, né? Se você quer crescer na carreira, se você se vê assim crescendo dentro da empresa, enfim, eu acho que a França não seria esse lugar, infelizmente. Ou você acaba se adaptando, né? Como eu estou tentando me adaptar, aos pouquinhos eu chego lá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês com essa dúvida. Se gostou, deixa aquele curtir, se inscreve e eu te espero no próximo domingo às 17 horas. A bientôt!